boa tarde, nação. Já estamos aqui na sala de imprensa do Ninho do Urubu, aguardando o início da coletiva de imprensa de apresentação do jogador Éric Pulgar, chileno de 28 anos, que atuará como volante aqui no Flamengo. Ele entrou na lista dos últimos 4 reforços que chegaram nessa janela de transferência, junto com Everton Cebolinha, Arturo Vidal, ele, o Éric Pulgar, e também o uruguaio, Guilherme Varela. Dentro de instantes começaremos a coletiva de imprensa, mas falando um pouquinho aí da trajetória do Éric. Ele tem passagem na seleção chilena, foi campeão da Copa América em 2016. A primeira convocação dele para a seleção chilena foi em 2015 e desde então ele disputou 3 Copas Américas, a de 2016, onde ele foi campeão, 2019 e 2021, além de ter participado de diversas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Inclusive, na seleção chilena, ele também atuou junto com o nosso Arturo Vidal. Juntos, eles atuaram em 26 jogos. Destes foram 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Eles fizeram, ao todo, 8 gols juntos, 5 do Vidal e 3 do Pulgar. O Pulgar começou a carreira dele na equipe do Antofagasta, que é da cidade natal dele. Depois ele partiu para a Itália, na Bologna, e depois para o Fiorentina. Inclusive, o Marcos Braz elogiou bastante a atuação dele, tanto na seleção chilena, quanto também na Itália, onde, inclusive, ele atuou, a gente já falou que ele atuou aí na seleção chilena com o Arturo Vidal, e na Itália ele atuou com o nosso Pedro P9, que também atuou no Fiorentina. Junto, eles atuaram em 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. O Pulgar chegou aqui no Rio de Janeiro no dia 28 de julho, mas ele só começou a treinar no dia 31. Para quem lembra, ele foi anunciado aí no Maracanã, no dia do jogo do Atlético Goianiense, no dia que a gente venceu por 4-1. Ele, inclusive, foi na beira do campo, recebeu o carinho da torcida, pôde, inclusive, assinar uma camisa da seleção chilena, que um garotinho trouxe para ele com o maior carinho na arquibancada. E depois disso ele pôde assistir o jogo da cabine do Marcos Braz. Além disso, a gente pode falar também que ele vai usar a camisa número 5, exceto na Libertadores, onde ele atuará com a camisa 2. Por quê? Porque ele entrou como uma das 3 possíveis substituições da competição. Então ele atuará na Libertadores com a camisa número 2, mas na verdade a camisa dele será a número 5. Eu vou passar aqui alguns números dele na competição, aliás, alguns números dele anteriores, tanto no Antofagasta quanto no Fiorentina. No Antofagasta ele participou de 51 jogos e fez 2 gols. Já na Universidade Católica ele atuou em 41 jogos, fez 8 gols. No Bologna, na Itália, ele fez 106 jogos, 10 gols. No Fiorentina, 82 jogos, 8 gols. Ele ainda foi emprestado para o Galatasaray, que é um time da Turquia, onde ele atuou em 11 jogos, mas não fez nenhum gol. Na seleção chilena, foram no total 40 jogos, 4 gols. 1 pela Copa América em 2019 e 3 nas eliminatórias da Copa de 2021. Além disso, falando um pouquinho da experiência dele na Europa, em 2015, no Bologna, na Itália, ele foi o ano que ele foi para lá, depois em 2019 para o Fiorentina, e foi muito elogiado, principal responsável pelas bolas paradas. Agora, neste momento aqui na sala, chega o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, nosso atleta Éric Pulgar, nosso CEO, Reinaldo Belotti, e também o nosso diretor de futebol, Bruno Spindel. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa. Primeiramente, para dar as boas-vindas ao atleta Éric Pulgar, com você a palavra, nosso CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti. Eu queria aqui dar, em nome da presidência, dar as boas-vindas ao Éric Pulgar, no Flamengo. Ele agora que vai entrar nessa religião que nós temos aqui no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, que tenha muito sucesso, porque do seu sucesso depende o nosso sucesso. Então, nós estamos juntos nessa empreitada e seja muito bem-vindo. Obrigada. Agora com a palavra o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Grande satisfação aqui de estar apresentando esse jogador, o Éric.
Ele, um jogador de seleção chilena, um jogador que participou da Copa América de 2016, um jogador... Pode ir? Desculpa. Vamos lá. Então, um jogador de seleção, um jogador que tem quase 200 jogos numa liga italiana, que é uma liga fortíssima, jogador que a gente acredita muito, não só nele, mas no que ele pode nos ajudar aqui em relação à parte esportiva. Um jogador em que sempre se colocou à disposição para vir aqui para o Flamengo, em determinado momento, sempre se colocando, deixando claro que gostaria de jogar aqui no Flamengo. Acho que isso é importante. Quando nós dirigentes, quando a gente está em uma operação, eu acho que a vontade do jogador, a gente tem que sempre ter essa sensibilidade e ver qual é o limite desse desejo. E ele sempre se colocou muito à disposição para vir para cá. Então, muito obrigado aí pela essa definição, a todas as pessoas envolvidas. E, Eric, boa sorte aí, que isso é o que toda a nação deseja aí para você. Porque o teu sucesso vai ser o sucesso de todos nós também. Obrigada. Agora com a palavra do nosso diretor de futebol, Bruno Spindel. Boa tarde a todos. Boa tarde, nação rubro-negra. Agradecer o apoio do presidente Rodolfo Landim, do Reinaldo Belotti, meu nome do Marcos aí, fazer minhas as palavras do Marcos. O Eric é um jogador de seleção chilena, 40 jogos, como o Marcos disse aí, 200 jogos na Liga Italiana, e fazer um agradecimento ao Eric por todo o esforço que ele fez para estar aqui no Flamengo. Como o Marcos disse, a Fiorentina e ele tiveram propostas de vários outros clubes, e ele, todo momento, deixou muito claro para a gente e para a Fiorentina que o desejo dele era vir para o Flamengo. Foi de suma importância para que a gente conseguisse fechar a negociação com a Fiorentina, esse posicionamento muito firme dele, que o desejo dele era vir para o Flamengo. Então, desejar muito boa sorte aí, tenho certeza que vai somar muito ao grupo, ajudar muito o treinador, e dar muitas alegrias ao nosso torcedor, e que seja aí uma história de muitos títulos no Flamengo. Obrigado. Obrigada, Bruno. Agora passamos a palavra para o atleta Eric Pulgar. Hola, buenas tardes a todos. Soy un jugador, creo que fuera del campo habla muy poco, y solo agradecer a la dirigencia por todo el esfuerzo que hicieron. Como ellos dicen, estuve siempre a la disposición cuando me dijeron que había la opción de venir aquí, y creo que ahora, en este momento, estoy muy, muy contento y orgulloso y con ansia de querer representar la polera del Flamengo en un partido. Obrigada. Agora vamos fazer a entrega da camisa oficial do jogador Eric Pulgar, que vestirá a camisa número 5. Atuará como volante aqui. Está recebendo a camisa do CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindel. Agora o momento da foto oficial com a camisa. Aí, número 5. Agora vamos aguardar enquanto o Eric veste a camisa. Essa estreia aí tão importante. Momento de vestir a camisa de número 5, o manto sagrado e aquela foto oficial. Agora vai virar de costas para registrar aí essa camisa do número 5. Ao lado aí do nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, nosso diretor de futebol, Bruno Spindel, e, claro, nosso CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti. Agora o momento com o cartão do Nação BRB. E agora vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta do sócio-torcedor Rafael Pérez. Eric, bem-vindo ao maior clube do mundo. Seja bem-vindo. Eu queria que você contasse um pouco para a nação as suas características dentro de campo, como que você vai poder ajudar o Flamengo
nessa sequência da temporada, assim como nas próximas que estão por vir, e a sensação de poder jogar ao lado do Vidal, que é um ídolo lá no seu país, no Chile. Obrigado. Bueno, mis características especiales son el quite de balón, el romper la línea del equipo contrario y el cambio de juego y la orientación en el campo. Creo que en eso voy a ayudar bastante al equipo. Y respecto a Arturo, creo que vengo jugando con él ya muchos partidos en selección. Ya es un honor jugar con él en selección y más el honor es ahora que lo voy a poder disfrutar en el día a día, así que espero seguir aprendiendo de él. Ok, agora minha pergunta é Júlia Corson, da FATV. Eric, você ainda não estreou, mas já teve muito contato com a torcida no dia do jogo com o Atlético Goianiense, foi na beira do campo, inclusive assinou a camisa de um menino que levou a camisa da seleção chilena, já treina no Ninho do Urubu desde o dia 31, já deu para ter uma noção da dimensão que é o Flamengo? Sí, incluso lo hablé con mi familia ese día. Estaba mirando el calentamiento del partido, del equipo, y el ambiente del estadio era maravilloso. Yo creo que primera vez que siento una hinchada tan apasionada con el equipo. Tenía muchas ganas de jugar ese partido, pero lamentablemente estaba fuera. Así que, no, contento y preparado ya para lo que viene. Obrigada. Agora vamos abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o clube. Oi, Eric, boa tarde. Tati Tavares, da Band. Você está reencontrando aqui um parceiro de eleição, né, o Arturo Vidal, e eu queria saber como que ele foi importante para essa negociação, se você conversou com ele, o que ele falou do Flamengo para você. Bueno, cuando supe ya que todo iba avanzando bien, hablé con Arturo, me comentó que había un muy buen grupo, me comentó también que había una muy buena hinchada. Y lo mismo, hablé con Mauricio Isla, me comentó lo mismo. Y bueno, llegué aquí y todo lo que me comentaron era real. Así que me encontré con un muy buen grupo. Aqui, Eric, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. O Braz aí até destacou a vontade que você teve de vir para o Flamengo e tudo mais, mas recentemente nas redes sociais houve hashtag de, enfim, empolgar não, por conta até de problemas, acho que de justiça que você teve recentemente. Como você recebeu isso? Como o Flamengo lidou com isso, se você pudesse falar um pouco, até para ter, enfim, sua versão também, se pudesse falar dos assuntos, enfim, queria o seu posicionamento, por favor. Bueno, yo de mis asuntos fuera del fútbol hablo muy poco. Soy yo, la gente está libre de comentar. Peraí, gente. Peraí, que a gente está com um problema no microfone. Vamos trocar o Eric. Troca aqui, ó. Troca aqui no meu lugar aqui. ¿Puede? Sí. Bueno, como te decía, sobre mi vida fuera del fútbol hablo muy poco. Todo lo que me sucedió en su momento ya está cerrado y nada, estoy disfrutando aquí Flamengo, así que preguntas fuera del fútbol no las recibo. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria saber por que você queria jogar no Flamengo e se está ansioso para jogar pela Libertadores, se está listo para jogar contra Corinthians. Bueno, el deseo de querer jugar aquí es obviamente por el gran club que es, por su historia, por sus hinchas. Creo que tiene un ambiente bastante maravilloso. Y bueno, cuando estuvo Mauricio aquí, ya hablaba con él, le preguntaba de cómo era el ambiente en Flamengo, de cómo era el equipo. Y bueno, desde ahí empecé a tener este gusto de querer venir a jugar aquí. Y cuando se empezaron a conversar y se dio la oportunidad de venir, no dudé y me vine de una. Pulgar, você falou agora um pouquinho sobre o que fez você vir para cá, mas pessoalmente, para a sua carreira. O Vidal, quando esteve aqui, falou, por exemplo, do sonho de conquistar uma Libertadores. Você é mais jovem. O que você pensa muito para a sua carreira e você acha que o Flamengo pode te ajudar e te proporcionar isso, e por isso você escolheu vir para cá? Sí, como dice Arturo y como dice cada jugador que viene aquí,
la ambición de querer ganar, sea el torneo nacional, Libertador o la Copa que esté jugando el Flamengo, eso siempre va a ser un sueño y una meta por cumplir. Pulgar, boa tarde, Bruno Braz, site UOL. Pulgar, como é que você imagina que seja a sua adaptação ao futebol brasileiro? Você, depois de tanto tempo na Europa, como é que você acha? Você acha que em quanto tempo aí você consegue já estar adaptado ao futebol brasileiro? O que você espera desse futebol brasileiro? Bueno, el fútbol brasileño creo que tiene un alto nivel, sobre todo porque se juegan dos partidos a la semana, así que vengo preparado de muy buena manera y vengo con la máxima disposición para jugar, sea el domingo, sea el martes o cuando sea. Pulgar, aqui, boa tarde, Raiza Simplício da Gol. Queria saber como é que você está fisicamente, quando você acha que estará à disposição do treinador para fazer sua estreia com a camisa do Flamengo e por que você jogou poucos jogos com a camisa do Galatasaray? Bueno, yo vengo de estar, después de las vacaciones, estuve entrenando bastante y cuando supe que podía venir aquí me empecé a preparar el doble, así que físicamente me siento muy bien y bueno, yo ya estoy a disposición del míster y va a decidir él cuando me meta em campo. Pulgar, aqui, Paula Matos, do Coluna do Fla. Você jogou um tempo na Itália, um tempo na Turquia. Como que era a repercussão do Flamengo lá? Você ouvia falar bem do clube? Como que foi essa sua visão internacional do Flamengo que hoje você defende? Não entendi muito. Como te decía recién, varios jugadores, estuve con varios brasileños, sea en Bolonia o en Fiorentina, me comentaron siempre muy bien de sobre todo la torcida del Flamengo, así que eso también te llama a tener unas ganas de sentir, por decirlo, esa presión de jugar con todo ese público a favor. Eric, boa tarde, Marcelo Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa disputa que vai existir no meio de campo, teoricamente por 2 vagas ali. Você, o Arturo, o João Gomes, o Thiago Maia. Você já pôde ver desses jogadores e como é que você está se sentindo para disputar uma vaga, quem sabe, no time titular da equipe do Flamengo? Bueno, como dices tú, hay muy buenos jugadores en el mediocampo, está los que nombraste, nada. Desde que llegué, siendo que somos el mismo rol en campo, se nota una vibra muy positiva y una pelea de puesto muy sana. Entonces, tenemos mucha calidad en el medio y eso también nos ayudamos entre sí para mejorar y para ayudar al equipo. Pulgar, boa tarde. Você disse que não quer falar sobre a sua vida extra-campo, fora de campo, mas a polêmica que surgiu por parte da torcida, críticas da torcida do Flamengo à sua contratação. Você não tem medo, não teme que isso possa gerar até da arquibancada mesmo, críticas a você durante um jogo, que a torcida possa te vaiar ou coisas do tipo por conta das situações extra-campo sobre as quais você não quer falar? No, sobre eso, como lo dices tú, si es miedo, no tengo miedo a nada y voy a tratar de revertir todo lo que piensan de mí, lo voy a hacer en campo, que es donde tengo que demostrar. Última pergunta aqui. Boa tarde, Eric. Gostaria de saber um pouco da sua vida pessoal, né? Uma pessoa reservada, mas você vem morar no Brasil, no Rio de Janeiro, sozinho, vem com família. Como é que vai ser essa parte de adaptação a um novo país, a uma nova cidade? Se vai ter um apoio de alguém? Como é que vai ser? Obrigado. Gracias. Sí, ahora estoy, por decirlo, estoy más cerca de Chile. Se va a hacer más fácil para mi familia venir a visitarme, así que espero tener su visita siempre porque, como yo lo siento, son mi cábala para los partidos. ¿Vas a vivir solo en Río? No, con mi familia. Familia. Muito obrigado, Eric. Obrigado a todos. Vamos fazer as fotos aqui com os sócios. Agora é o momento dos sócios torcedores tirarem a foto com Eric Pulgar.
conhecerem também o atleta, claro. Ao lado do CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindler. Nesse momento, os sócios torcedores estão posando com as camisas também, todos indicando aí o novo número. Será usado agora pelo Eric Pulgar, camisa número 5. Todos sorridentes para essa foto, que com certeza eles vão guardar com muito carinho. Ah, claro, a assinatura que também não pode faltar. Assinatura aí do Eric Pulgar na camisa, no manto sagrado aí, dos sócios torcedores. O Eric, que já demonstrou aí estar bem animado para fazer sua estreia vestindo o manto. Já deu para perceber isso já naquele jogo do Atlético Goianiense. Obrigado, gente. O Eric e o... Ele está bastante ansioso agora, neste momento. O Eric Pulgar e o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, deixam a sala de imprensa. E, neste momento, teremos as perguntas para o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de futebol, Bruno Spindler. Gente, pergunta para Marcos e Bruno aí. Levanta a mão que eu vou passar o microfone. Neste momento, os jornalistas preparados para dar início às perguntas. Deixar só um ponto aqui em relação ao... Antes da pergunta dela, para eu me concentrar na pergunta dela, em relação à situação extracampo do atleta que acabou de ser contratado, é deixar claro aqui, de uma maneira bem transparente para toda a torcida, para os jornalistas e para todo mundo, que aqui a diretoria, o pessoal da diretoria, os vice-presidentes, presidente, e eu vou falar por mim também. Eu tenho filha, tenho mulher e tenho mãe. Se tem uma pessoa, ou se tem gente que tinha interesse de averiguar, bem averiguado, essa situação, era todos nós aqui. Mas eu também tenho filho. Eu acho que também tenho um filho com uma acusação que não procede, também é muito ruim. Então, só para deixar claro que o que se tem até hoje, o que se tem até neste momento, é simplesmente o rapaz ser testemunha de um problema ocorrido na casa dele. Testemunha. As pessoas ou o problema já foi investigado, já tiveram as penalidades em relação a essas pessoas. Então, para deixar claro, eu tenho mãe, filha e mulher, mas também tenho um filho que eu não gostaria de ser acusado de uma situação que não procede. Então, de repente, a hashtag que subiu foi num primeiro momento em que, nesse mundo louco que nós todos estamos vivendo, né? Aí, mas depois, quando foi apontados fatos esses, ditos até pela polícia chilena, eu acho que todo mundo entendeu, eu acho que todo mundo teve uma outra análise. Volto a dizer, dos fatos que estão expostos até hoje. Só para deixar claro aí em relação a isso aí. Foi há 10 anos atrás e ele teve a penalidade dele. Mais alguma pergunta? Não, aqui eu vou falar sempre. Aqui é a especialidade da casa. Eu vou falar sempre de todos os assuntos com a bola entrando ou com a bola não entrando. Vamos organizar. Tatiana pediu o microfone primeiro. Vamos organizar o microfone da rodada. Não, assim, não era pela... O que eu expus não é em direção a ninguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não era direcionado a ninguém. Apenas eu, como vice-presidente de futebol, não posso perder, representando a instituição que eu represento, eu não posso deixar um ponto em que a gente dizer que a gente teve alguns cuidados ou que a gente procurou ter informações de um assunto grave, entendeu? Em que era exposto na contratação desse atleta. Então,
longe de ser qualquer direcionamento, é mais para expor e aproveitando esse momento ímpar aqui que eu tenho para falar com a torcida do Flamengo, falar com todos os jornalistas e com todas as pessoas do mundo do futebol. É somente isso. Não levem para nada pessoal, nada que se eu fosse falar, eu falaria direcionado, mas não é o caso. Desculpa atropelar, eu só perguntar isso, se o Flamengo havia ido de forma oficial, assim, as autoridades chilenas, porque a gente sabe que órgãos de imprensa foram postar no Ministério Público, então, era só para esclarecer, o Flamengo procurou também. O Flamengo teve todos os cuidados possíveis que poderiam ter nesse caso. Todos os cuidados possíveis. Até pela responsabilidade de uma contratação em que, num primeiro momento, ela foi questionada, não tecnicamente, eu acho que tecnicamente, a parte desportiva, eu acho que ela até inquestionável, eu acho que é um jogador que vai nos ajudar muito, mas é isso aí, só o Flamengo fez o possível em relação ao... Lógico que a gente tem limites para isso, né? A gente não é um órgão oficial para fazer requerimento, mas a gente também tem boas relações em outro país, a gente tem torcedores que moram no Chile, tudo que foi possível, você pode ter a certeza absoluta que foi feita uma varredura para se tomar a decisão, em que, volto a dizer, até hoje, neste momento, a gente se sentiu muito seguro nessa contratação. Braz, quero falar com você de mercado, né? O torcedor está ansioso e queria saber se o anúncio do Oscar está próximo. Assim, vou falar um pouquinho do mercado. Eu acho que... Eu vou responder a tua pergunta, mas eu acho que o Flamengo vem aí. Eu acho que a primeira contratação dessa janela, ela foi o Dorival, né? A primeira grande contratação dessa janela foi o Dorival. E na sequência a gente trouxe o Everton Cebolinha, que é um jogador de seleção brasileira, trouxe o Arthur Vidal, que eu acho que dispensa qualquer comentário, a gente trouxe o Eric, que a gente acabou de apresentar, e o Guilherme Varela, que é um jogador que jogou Copa do Mundo, um jogador que a gente acha que está numa idade maravilhosa aí em relação ao que pode nos ajudar. A gente tem uma situação, acho que eu vou já aproveitando, já porque eu sei que eu vou ser perguntado, em relação ao Oscar, deixar claro, mais uma vez, que ainda não tem nada. O Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. Aliás, eu deixar claro aqui que o Flamengo respeita o Xangai, e muito. A gente respeita a história do Oscar no Xangai, que chegou lá em 2017. Então, já fiz 2017, 2018, 2019. Tem uma história com o clube, tem uma história de relação de ídolo com as crianças chinesas que torcem e que moram em Xangai. O Flamengo sempre vai respeitar isso, respeita isso, e por respeitar e estar sempre atento a isso, o Flamengo vai aguardar até aonde se achar confortável e possível para que se tenha a liberação, para que a gente possa, aí sim, definir essa contratação. Mas ainda não tem nada, o jogador oficialmente sequer tem a liberação para treinamento, isso, mais uma vez, até o momento que eu sentei nessa cadeira. A gente tem uma diferença de fuso horário grande, e que, às vezes, algumas decisões elas ficam aí num hiato de tempo grande, mas a gente espera que ainda... Eu acho que dentro do mais próximo possível seja resolvido isso, para a gente tentar a contratação de outro grande jogador, de um jogador em que também dispensa comentário, de 30 anos, que tem uma história de jogador de Premier League, uma história de jogador bem acima da média aí do futebol brasileiro. Boa tarde, Marcos. Bruno. Queria que você desse um atualizado na situação do Varela em relação à regularização, se acha que
que esse litígio dele com o Dinamo de Moscou pode prolongar um pouco mais essa situação? Não, eu acho que dentro dessa semana aí vai ser tudo resolvido. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Não sei nem por que está demorando, mas não vai ter problema nenhum. Marcos, é de interesse do Flamengo. Mais uma vez, em relação, aproveitando a tua pergunta, o Flamengo não tem nenhuma relação com o Dinamo. O Flamengo fez uma tratativa com o jogador e com os empresários e as pessoas envolvidas na negociação que tem relação com o jogador. O jogador, o livre-arbítrio, acionou um dispositivo da FIFA, o dispositivo que chama o dispositivo de guerra, e, em função disso, o Flamengo se sentiu tranquilo em relação a fazer essa contratação. Parece que aí, em rede social, tem muito choro lá do Dínamo, mas ele não foi o primeiro nem o último jogador que saiu com esse dispositivo. Eu acho que analisar esse dispositivo aí até não cabe a mim aqui agora. Acho que é um dispositivo até um pouco forte em relação às consequências que trazem para um clube, mas isso aqui não é minha função. A minha função sou dirigente do Flamengo e a gente vai usar sempre os melhores caminhos possíveis para trazer os melhores jogadores. Só reforçar um ponto aqui que o Marco já falou. A gente só iniciou qualquer tipo de conversa com os jogadores e seus empresários quando ficou comprovado para o Flamengo que ele havia suspendido seu contrato usando o dispositivo da FIFA. Para deixar isso bem claro aqui. Marcos, voltando ao assunto do Oscar, é de interesse do Flamengo, de repente, uma situação só do Oscar jogar até o final do ano, lembrando que ele vai poder jogar na Libertadores só depois, enfim. É de interesse mesmo que seja um contrato só até o fim do ano? É de interesse. É de interesse. Se o Oscar chegando até o último dia que possa inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro, é de interesse. Isso não quer dizer que o negócio será efetuado. A gente não abriu nenhuma tratativa, ainda não tem nada certo. A gente até acha que não vai ter problema nenhum. Vale também muito a vontade do jogador sempre, mas não tem absolutamente nada ainda, e a gente, mais uma vez, tem que respeitar o time chinês, a torcida, ele é um ídolo lá, e a gente vai esperar o tempo que for possível para que o Xangai tenha a melhor decisão para eles lá, sempre respeitando o time chinês. Braz, boa tarde, Raiza Simplício da Gol. A gente está falando, o Flamengo fez uma grande janela, trouxe vários jogadores, ainda tem a possibilidade de trazer o Oscar, tem a situação do Wallace também, mas eu queria saber de você e do Bruno, como é que está a situação das saídas, se o Flamengo tem alguma necessidade ou até mesmo uma obrigação em relação ao orçamento de fazer mais vendas. Queria saber como é que está isso. Bom, não tem nenhuma saída avançada ainda. É óbvio que o orçamento tem suas previsões e o Flamengo sempre respeita e busca cumprir o orçamento, enfim, seja da forma que for, atingindo as receitas que o Flamengo tem que atingir, atingindo, enfim, o número de caixa ali que o Flamengo tem que atingir, mas assim, alguma saída próxima não tem nenhuma no momento, não. Só completando aqui o que o Bruno falou, a saída a gente tem que fazer com muito mais tranquilidade do que, teoricamente, uma entrada de jogador. Quando você tem, isso para quem conhece vestiário, quem é da bola, todos vocês aí são conhecedores disso, mas aí eu estou falando também, comunicando para a grande torcida do Flamengo, quando é vazado a entrada de um jogador, a possível vinda do Oscar ou não, a possível vinda do Vidal ou não, quando é vazado, quando não acontece a contratação,
A gente fica chateado, porque está sempre buscando bons jogadores, é uma frustração para a torcida, mas tem um impacto mínimo. Já quando é o contrário, quando você teoricamente precisa ou quer tirar algum jogador, se é vazado, se você não consegue tirar o jogador, quando você não tira o jogador, você tem um impacto interno muito maior. Então a gente procura, a gente procura ter um cuidado, não que na hora da contratação você não tenha que ter, mas você, na saída de jogador, você tem que ter um cuidado ainda muito maior em respeito ao jogador, em respeito ao ser humano, e em respeito também, não em respeito aí, mas numa situação em que se o jogador não sair, você vai ter um jogador insatisfeito e talvez uma situação desagradável aqui que não é o ambiente que nenhum clube quer, né? O jogador saber ali, vindo trabalhar, que o dirigente quis tirar o jogador. Então isso aí, muitas vezes a gente tem um posicionamento que a torcida às vezes não entende, mas a gente tem que se posicionar dessa maneira para não ter um impacto interno que não seja o que a gente entende que é o melhor. Braz, depois da apresentação do Vidal, quando foi perguntado sobre o Oscar, você disse que fez uma consulta e que o valor te assustou muito e que você entendeu que não era a realidade. O discurso de hoje já traz algo para muito mais próximo. Não tem nada negociado com o clube, pelo que você está dizendo, mas traz é possível, né? O que você falou também da vontade do jogador? O que mudou de lá para cá para ele se tornar algo mais palpável para o Flamengo, na visão de vocês? Se tem a ver com essa vontade dele e tal. E um outro ponto, eu queria só insistir na questão do Pulgar. O Gil perguntou para você sobre Ministério Público e tal. Até como posição social, acho que é bem importante e interessante o Flamengo falar para a torcida qual foi esse caminho. O que o Flamengo fez? Foi procurar o Ministério Público? Não, numa ideia de... Ele perguntou, procurou o Ministério Público? E aí você respondeu, a gente fez todo o possível. Só para esclarecer, se todo possível é isso, procurou o Ministério Público, acionou o Departamento Jurídico, enfim. A gente fez tudo possível dentro da lei para saber o que poderia saber sobre esse fato. Tudo possível dentro da lei para saber desse fato. Em relação... Desculpa, qual é a outra pergunta? Sobre o Oscar. Essa pergunta é boa até para mim esclarecer. Quando eu fui arguído aqui sobre o Oscar, foi em cima, parece que de um Twitter de um italiano, não me recordo, de um jornalista, que até parece que é um grande jornalista, eu não conheço, mas que a gente estaria, ele foi bem explícito, né? Que a gente já estaria em negociação com o time chinês. E eu deixei claro que a gente nunca falou com o time chinês. Esse é o primeiro fato. Até hoje a gente nunca falou com o time chinês. O segundo ponto, também que é bom para eu fazer o esclarecimento aqui, é que quando a gente teve o conhecimento que o jogador não iria completar essa temporada na China, eu simplesmente fui perguntar sobre... para quem é de direito, sobre as condições contratuais dele na China. Quando eu soube dos valores, eu falei, é impossível você entrar nessa negociação neste primeiro momento, nesta situação que está. Que sequer tinha, ainda era muito no começo, sequer tinha, eu tinha a certeza, até porque eram coisas que a gente lia na imprensa e que se ele de fato iria ficar até o final do ano aqui sem retornar para a China. Um pouco mais à frente, quando a gente foi entendendo que de fato ele não iria voltar, o Flamengo se colocou à disposição, abrindo aqui a estrutura do clube aqui para ele manter a forma dele, até eu gosto de ratificar isso. Você vê um atleta de alto rendimento com 30 anos, que não está suspenso por doping ou suspenso por qualquer motivo, e que também não tem nenhuma lesão, eu acho que é muito ruim esse atleta ter 3, 4, 5 meses, um atleta de alto rendimento não estando fazendo as suas atividades que ele sempre fez. Então o Flamengo no primeiro momento se colocou à disposição, e claro, é um jogador que, se... de fato ele quer ficar no Brasil, se ele
tem a intenção de morar no Rio de Janeiro, se ele poderia ou gostaria de morar no Rio de Janeiro. Se tivesse de uma maneira adequada para que fosse, que a gente tivesse uma adequação na parte de orçamento em relação também aos outros salários que a gente paga dentro do grupo. Se tivesse tudo ajustado e ajeitado, eu acho que não teria, eu acho que é obrigação minha, do Bruno, de todos nós que estamos aqui, de pelo menos saber qual é de fato a intenção ou qual é de fato a realidade salarial, se ele é possível ou não estar aqui. Foi isso que aconteceu. Então, esse tempo aí, que parece que o tempo passa rápido, essa entrevista que você acabou de falar, parece que foi há quase um mês atrás, ou 3 semanas, ou um mês atrás. Então, assim, foram se concretizando situações em que, no começo, eu também não imaginava que iriam. Eu achava que ele poderia ficar um mês aqui, 2 meses, depois retornasse. Eu achava que também poderia não ser o que estaria saindo na imprensa. Então, quando eu falei que o Flamengo que não procedia, era em relação a isso. Não procedia que o Flamengo e o Xangai estavam conversando. A gente nunca fez isso, a gente internamente nem tinha autorização para essa negociação, nunca teve isso dentro do nosso planejamento. Agora, vai se passando o tempo, o jogador está no Brasil, a gente vai encurtando as relações, eu de fato falo com o jogador, até isso aí não é com o Oscar, eu falo com todos os jogadores, eu tenho por hábito fazer isso aí, não foi diferente, e é indiferente do tamanho do jogador, com qualquer um que esteja aqui para ser contratado, a gente sempre mantém essa relação interpessoal. Então foi isso que aconteceu, em nenhum momento a gente tirou aqui a imprensa brasileira da sua rota aqui, apenas respondi o que eram os fatos no momento. Braz Spindel, eu queria saber se o Flamengo desistiu da contratação do Wallace, ainda tem interesse, como é que está essa situação? A gente tinha um interesse maior no começo da janela, não foi possível, agora a gente vai analisar nas 72 horas finais da janela. Braz, Paula do Coluna do Fla, eu queria saber justamente sobre esse restante da janela. Vocês vieram muito fortes, né? Já anunciaram 5 contratações mais ou menos. Ainda tem algum que esteja mais para lá? Você ainda pretende novos nomes ainda nesta janela, nessas 72 horas? Não só sobre o Wallace, mas sobre o todo ainda pretende? Hoje não tem nada. Agora, pretende. Se a janela está aberta, se a gente tem uma saída de um jogador importante ou de um jogador que tenha uma faixa salarial considerável, se o jogador sai e a gente tem a oportunidade de botar um outro jogador, a gente vai fazer isso sempre. Então, janela aberta é janela aberta. Braz Spindel, boa tarde. Marcelo Marinho, da Litoral News. Queria saber como se dará, em que momento da temporada pode se dar e condicionada ao que está uma possível renovação do contrato do técnico Dorival Júnior. Como é que vocês estão avaliando o trabalho dele e ao que está condicionado uma possível renovação do treinador para a próxima temporada? Um outro ponto, Felipe Luiz e Rodinei. Eu não quero perguntar especificamente 2 nomes, mas há jogadores em final de contrato. Ao que também está condicionada a renovação do contrato de qualquer um dos jogadores que está em término de contrato. Vamos lá. Em relação ao Dorival, a relação com o Dorival hoje é a melhor possível, é maravilhosa, e na hora certa e na hora que o Flamengo entender que tem que conversar com ele, vai fazer. E se ele entender que tem que conversar com a gente também, ele me encontra todo dia, encontra o presidente, encontra o Bruno todo dia. Em relação aos jogadores que estão em final de contrato, os contratos estão em vigência, a hora que o Flamengo se sentir confortável de conversar com eles, a gente vai fazer. Eu entendo a tua pergunta, mas é claro, os jogadores estão em contrato em vigência, então... Mas sobre o Dorival, está condicionado... Não tem condição nenhuma, não está condicionado a nada, não está condicionado absolutamente nada. Nada. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos, Bruno.